porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do Mova-se. Eu espero que você esteja curtindo, compartilhando e favoritando os nossos vídeos. E eu quero que você escreva hoje essa palavra maravilhosa revelada hoje. Eu quero que você deixe nos comentários, se você gostar desse vídeo, escrevendo assim: eu não sou um improvável. Agora a pergunta que eu tenho à luz da palavra é: alguém já te chamou de estúpido, lerdo, imbecil, burro e até mesmo idiota? Eu já fui chamado muitas vezes em vários lugares, porém eu não aceitei essas palavras. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Alegre-se com essas palavras. Se alguém tem te chamado dessa forma, com essas palavras, eu tenho uma boa notícia que a gente vai meditar hoje, que você é um ótimo candidato para ser usado para a glória de Deus. E a luz da palavra hoje ela está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26 e 27. Ele diz esse trecho que a gente vai meditar: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos sobre nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Olha só essa palavra. Então, se a gente for ver toda a trajetória que Deus nos dá sobre a revelação dessa palavra, que Deus ele chama pessoas consideradas idiotas, medíocres, improváveis, para desconcertar aqueles que pensam que são muito inteligentes. Então, se você é esse tipo de pessoa, Deus quer te usar do mesmo jeitinho, do seu jeito, com as tuas limitações, com as tuas falhas, com as tuas decepções, com as tuas frustrações, com os teus medos, com os teus bloqueios. Vinde a mim, todos aqueles que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus transforma, Deus capacita, Deus ele escolhe e capacita os escolhidos dele. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje na luz dessa palavra. E aí, se a gente for pegar nesse contexto a palavra nobre, ela refere-se ali à questão de uma palavra grega chamada eugenes, que significava pessoas bem-nascidas, pessoas que tinham excelentes genes, que tinham uma família, o famoso sangue azul, uma de classe nobre, pessoas cultas, refinadas, ricas e famosas. Então, pessoas muitas vezes que têm acesso a privilégios, Então, hoje a gente já vê muito essa questão de privilégio aí em cargos políticos, pessoas que têm aí, são filhos de empresários, A gente fala que é o filhinho de papai e filhinho de mamãe. Então, a gente sabe que essa nata, muitas vezes, são pessoas de origem nobre, Então, não tem nada a ver com que você seja, que você não possa ser abençoado por você vir de uma família, Não é esse contexto da palavra. Mas a gente trazendo a situação aqui, que grande parte das pessoas que Deus usou ao longo da trajetória, ao longo da história bíblica, e de toda a transformação que a palavra diz, pensando nas pessoas que foram mais poderosamente usadas por Deus ao longo dos séculos. Você sabe qual classe da sociedade a maioria deles veio? Então, se a gente for pegar lá no início da igreja, a igreja primitiva, ela foi feita, instituída, por servos e escravos. Então, pessoas que elas não foram ensinadas das boas maneiras. Então, eram servos desde o nascimento e não tiveram a oportunidade nem a necessidade de adquirir novas habilidades, Mas Deus ele é tão generoso que ele pega essa raspa de tacho, todos os improváveis, todos aqueles que são medianos, medíocres, pessoas comuns, regulares, Pessoas que têm um padrão ali abaixo da expectativa da sociedade, e é esse tipo de pessoa que Deus quer usar. E aí, quando a gente pega a tradução ali das coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, a palavra loucas ela vem da palavra chamada moraino, que significa idiota, imbecil, palerma, lerdo, burro, inepto, ignorado,
E aí, se a gente for pegar lá a palavra envergonhar, ela vem da palavra kataishuno, que significa embaraçar, confundir, frustrar e desconcertar. Então, se a gente for traduzir com a luz dessa palavra na contextualização, a gente poderia ler da seguinte forma: porque vocês veem o seu chamado, irmãos, como não muitos de vocês foram especialmente brilhantes, eruditos ou iluminados segundo os padrões desse mundo. Não muito de vocês foram impressionantes. Não muitos vieram de famílias de alta estirpe ou da nata da sociedade. Em vez disso, Deus selecionou pessoas que, na visão do mundo, são idiotas de fato. O mundo as vê como imbecis, obstutas, verdadeiramente palermas. Contudo, Deus está usando para confundir totalmente as que, aos olhos do mundo, parecem inteligentes. Então, portanto, se você não considera um gênio, se você não reside num palácio, se você não tem privilégio, se você não considera a nata da sociedade, tá? Você pode reivindicar os fatores aqui e acabar com essas desculpas, porque você é exatamente o tipo de pessoa que Deus quer usar nesse dia. E eu lembro-me que hoje está completando 30 dias ininterruptos que a gente vem acordando todos os dias na madrugada, buscando uma palavra revelada. Para que você que não acompanhou os meus vídeos lá desde o início, começou com um desafio, um propósito de 21 dias, e no qual a gente faz alguns estudos, a gente já tem uma rotina, uma vida de oração, porque nós acreditamos que a oração ela há poder, e a meditação da palavra, a palavra rema, a palavra revelada, a instrução que Deus nos dá, ela serve para que a gente possa aplicar na nossa vida e sermos usados hoje como um mecanismo. Então, o meu objetivo, a minha missão em gravar esse podcast, esse devocional chamado Mova-se, ela tem a ver com o meu chamado, o meu propósito e a minha vocação em realmente em ser um improvável. Eu também me considerei muito tempo um improvável, uma pessoa que era desprovida de várias coisas, né? Tive que correr atrás, assim como muitos de vocês hoje teve que fazer acontecer as coisas, né? Mas Deus ele nos dá a condição, Deus ele nos dá aumento, Deus ele nos dá situações que muitas vezes aos olhos do mundo é aquela pessoa, aquele não vai ser um Zé Ninguém, né? Aquele lá nunca vai dar em nada. Então, essas palavras elas só se tornam realidade se a gente acredita nelas. E se tem algo que sempre, desde a minha adolescência, das minhas primeiras experiências com Deus, foi eu acreditar em tudo que Deus tinha para minha vida. E em palavras proféticas que foram liberadas para minha vida. E eu falei, Senhor, mas quando eu vou começar? Quando eu vou começar? Com o que eu vou começar? Por que eu vou começar? Então são algumas respostas que acredito que se voltar alguns vídeos aqui do nosso testemunho, você vai se identificar com uma decisão que a gente tomou, né? No caso, nós nos posicionamos realmente em fazer um pouquinho para o reino, um pouquinho para Deus, mas se aperfeiçoar todos os dias para que Ele nos capacite, para que a gente saia da esfera de imbecis, né? De burros ou idiotas aí, e realmente a gente não se tornar uma pessoa improvável, mas capacitada através da revelação da palavra. Que Ele nos dá, a palavra nos dá instrução, a palavra nos dá sabedoria. E é em cima dessa sabedoria que Deus tem nos levantado em meio a esse tempo. Então eu sou eternamente grato. Eu queria fazer uma pergunta de reflexão rapidamente, né? O que isso lhe diz acerca da capacidade de Deus usar você hoje, né? Agora pense de que Deus está usando você grandemente para tocar o mundo e confundir a sociedade nos dias de hoje. De que classe da sociedade vem a maioria das pessoas? Que tipo de educação a maioria delas tinha quando Deus começou a usá-las de maneira notável? Quantas delas têm sangue azul correndo nas veias ou seriam consideradas gênios por grandes universidades do mundo? Então Deus quer usar você nesse tempo para a honra e para a glória dele.
Pai, eu declaro, Pai, sobre todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Senhor, que elas sejam ativadas pela natureza espiritual, Senhor, pelos dons, pela revelação da Tua palavra, Senhor, e que haja ser um aproveitamento, Senhor. Nós não somos improváveis, mas nós somos, ó Pai, pessoas capacitadas por Ti, Senhor, nesse tempo, para anunciar, falar do Teu amor, falar do Teu evangelho, Senhor, e pregar a toda a criatura, Senhor. Eu declaro, Pai, um dia abençoado, cheio do Teu poder, da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Nos abençoa. Mova-se. Ótimo dia!